Bom dia, queridos. Vamos começar mais um dia meditando na palavra de Deus. Hoje nós leremos Salmo 64. Vamos ler. Ó Eterno, ouve, ó Eterno, a minha voz. Quando expresso o meu lamento, protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão dos perversos. Eles afiam suas línguas como espadas e como flechas disparam suas palavras cheias de veneno. E de suas trincheiras ocultas atiram contra o homem íntegro, atacam de emboscada sem o menor receio da justiça. Estão absolutamente dominados pela maldade, conspiram para tramar ciladas e argumentam entre si: quem nos descobrirá? Tramam a injustiça e declaram: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração deles buscam legitimar os crimes cometidos. Entretanto, é Deus quem dispara contra eles uma flecha, e de pronto os fere de morte. Sua própria língua lhes provocará o fracasso repentino. Todos os que assistirem esse triste fim menearão a cabeça e zombarão deles. Então, todos os seres humanos temerão e proclamarão as obras de Deus, meditando sobre esses grandes feitos de Deus. Que se alegre o justo no Eterno, e nele busque refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Até aí. Então, esse salmo ele é muito interessante também. Ele traz, na verdade, para a gente a resposta de um questionamento que é muito pertinente. O salmista traz isso para a gente. Que pergunta é essa? Que questionamento é esse que vem? Porque aparentemente a gente vê os ímpios e os maus tão impunes. A gente vê com tanta frequência e a aparente prevalência dos ímpios, dos maus contra as pessoas, como o próprio salmista diz aqui, né, as pessoas íntegras. Por que a gente vê isso com tanta frequência? Será que Deus não é justo? Ou será que, porventura, existe Deus? Se a gente vê o ímpio muitas vezes prosperando e a gente vê o mal aparentemente prevalecendo sobre pessoas íntegras, será que existe de fato um Deus quando nós vemos isso? E é isso que esse salmo trata, e é muito pertinente isso. E nós vamos mergulhar um pouco para entender esse conflito do salmista e que resposta que a palavra nos traz referente a esse questionamento. Então, será que as pessoas estão sempre impunes? E já no primeiro versículo a gente vê, na verdade, uma oração, uma petição do salmista com uma certa perplexidade. Né? Ele faz um clamor a Deus: ó Eterno, me ouve aqui porque não estou entendendo essa aparente prevalência aí, do mal. Ele fala: ouve quando eu expresso o meu lamento, protege minha vida, me defende da conspiração dos ímpios e da multidão dos perversos. Então eu desabafo diante dessa conspiração e desse ataque. Que ataque é esse? Ele continua falando. O ataque, ele vem como flechas, né, que disparam palavras cheias de veneno. E que curioso a gente já observar o poder que os nossos lábios têm, não é isso? A gente tem as palavras têm esse poder de serem usadas como armas. E aqui o próprio salmista diz que elas são usadas como flechas para ferir. Então, de que forma, isso já é uma lição para a gente, de que forma nós temos usado os nossos lábios? Será que são flechas para ferir, ou temos usado nossos lábios como bálsamo para trazer conforto para a alma e para as pessoas? Aqui a gente vê que esses ímpios, eles estavam usando as palavras como flechas cheias de veneno, e diz aqui que das suas trincheiras ocultas eles atacam o homem íntegro.
Então, de um lugar escondido, sem que ninguém os perceba, sem que ninguém os veja, eles atacam o homem íntegro, atacam a pessoa justa e correta. É assim que os maus fazem, de maneira oculta, de maneira ardilosa. Eles escondidos, eles atacam o homem íntegro. Isso que ele diz aqui é curioso, que ele diz, versículo 4, sem o menor receio de justiça. Para eles, o senso de impunidade é comum, eles não têm receio da justiça, eles agem de maneira aparente impune e sem se preocupar com nenhum senso de justiça. Eles não se preocupam com isso. É isso que é o conflito do salmista, né? E é isso que as pessoas agem, tipo, ignorando Deus. Que Deus? Não existe Deus. Eu vou agir, não vai ter justiça mesmo. É assim que essas pessoas pensam. Ele fala sobre o ataque, fala sobre essa sensação, né? Ou da negação que essas pessoas têm da retribuição divina, como eles imaginam que não existe Deus e não existe uma baliza moral, né, que vai trazer justiça de maneira plena, como eles negam isso. E está próprio escrito aqui, né? Quem nos descobrirá? Ou fizemos um plano perfeito, né? Eles buscam legitimar os seus crimes. Então, justamente essa sensação de impunidade e essa negação de Deus, da existência de Deus, da justiça de Deus, é o que permeia o coração e a mente dos ímpios e das pessoas que agem com esse tipo de maldade, sem recear a justiça. É o que eles pensam: fizemos um plano perfeito, ninguém vai nos descobrir. Quem nos descobrirá? E é interessante que ele diz aqui, né, que eles buscam legitimar os seus crimes. E o versículo 6 fala sobre isso. Na segunda parte do versículo 6 diz: a mente e o coração deles buscam legitimar os crimes cometidos. Eu me recordei imediatamente do trecho de Romanos, no capítulo 1 ainda, né? Quando Paulo fala sobre a característica dos ímpios e como que eles agem, como que em seu coração eles tentam justificar esses erros. Paulo fala justamente assim: e apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que está oculta, né, nos seus corações, que declara digno de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Então é justamente isso que fala aqui em Salmos, que eles buscam legitimar esses crimes cometidos. Então há uma negação da justiça e da retribuição divina, moral, né? Quem nos descobrirá? Fizemos um plano perfeito. Eles legitimam os seus atos, eles buscam desculpas. Isso é curioso. Eles fogem do arrependimento, tentando legitimar os seus fatos, dizendo que não, fizemos isso por causa daquilo. Existem sempre desculpas, né? Já disse o pregador no passado, o homem ele não precisa de... Se uma coisa que não precisa aprender é a dar desculpas. Então a gente sempre foge da confissão do nosso pecado, a gente sempre foge do arrependimento, a gente sempre busca uma justificativa. Essa é a característica dos ímpios. Eles buscam legitimar os seus atos maus, a sua pecaminosidade, buscam sempre legitimar isso. Contudo, a gente já começa a ver no versículo 7 a retribuição divina. É muito interessante ver isso aqui, porque a gente vê no versículo 7, entretanto, né, aí a gente já vê aí uma mudança de rumo. Até agora, né, a gente via o salmista tribulado, a gente via o ataque dos ímpios, a gente vê como eles negam a justiça divina, e agora há uma reviravolta. Entretanto, né, algo se interpõe, é sempre assim, né? Deus ele se interpõe contra os planos dos homens. É Deus quem dispara contra eles uma flecha, e de pronto os fere de morte, e sua própria língua lhes provocará o fracasso repentino. Então a gente vê no versículo 3 que as armas que são usadas são muitas flechas, e a língua, né, representada ali como a própria palavra que eles usam,
é representada como muitas flechas, contudo Deus os ferirá com uma única flecha. Então é muito interessante que a retribuição divina, né, de acordo de fato com a sua justiça, Deus ele vai retribuir aos ímpios, aos maus, justamente na mesma medida, com a mesma arma com que eles utilizaram. Olha como é maravilhosa a justiça de Deus. Ele vai retribuir o mal na mesma medida, com as mesmas armas com que as pessoas usaram esse mal. Então as próprias armas que eles usam se voltarão contra eles, né? No caso a flecha e a língua. Então é interessante isso, que é possível nos escondermos, né? É possível se esconder das pessoas, é possível nos escondermos da justiça humana, contudo ninguém se esconde da justiça de Deus. É impossível se esconder de Deus. A gente vê no versículo 8 que sua própria língua lhes provocará o fracasso, e todos que assistirem a esse triste fim menearão a cabeça e zombarão deles. Aquele plano, aquele intento que foi planejado e foi executado no oculto, na trincheira, sem ninguém ver, ele virá à tona. A justiça será executada de maneira pública e todos verão. Todos verão. O versículo 9 é uma confirmação, na verdade, da própria justiça de Deus, e tem um trecho em Isaías muito interessante que reforça isso. Ele fala, Isaías 26, 9: a minha alma suspira por ti de noite, sim, no meu íntimo, e meu espírito te busca, pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que significa justiça. Então, por mais que essas pessoas pensem que não existe Deus e que não há justiça sim. E para finalizar, que se alegre o justo no eterno e nele busque refúgio, congratulem-se todos os retos de coração. Veja que o justo se alegra em Deus, e os retos de coração se alegram nele, mesmo antes dessa justiça ser executada, porque a nossa alegria está em saber que esse Deus é justo e Ele é fiel. Então, mesmo antes da execução dessa justiça, nós devemos nos alegrar nesse Deus. Nós devemos nos regozijar nesse Deus, porque a pureza, a verdade, a retidão tem paga sim. A impressão que nós temos muitas vezes é que não vale a pena ser correto, não vale a pena ser justo, quando a gente vê a prevalente, a aparente prevalência do mal. Contudo, prossigamos em fazer o que é bom, o que é justo, o que é correto, nos alegrando em Deus, sabendo que Ele é fiel, Ele é justo, e Ele retribuirá a cada pessoa conforme os seus atos. Aos justos com a justiça e com a plenitude em Cristo, e aos maus, aos aparentes impunes, Ele trará uma justiça, executará a justiça, e essas pessoas entenderão que não poderiam ter negado Deus, não poderiam ter negado a sua verdade, a sua palavra e a sua justiça. Num contexto que a gente vê, só ligar a TV, o que a gente mais vê é justamente isso, né? Entristece o nosso coração, nos causa não apenas tristeza, mas profunda revolta, quando a gente vê sobre justiças, sejam elas na maneira mais bruta, vamos dizer assim, né? Na forma de violência, na forma de assassinato, violência doméstica contra a mulher, contra a criança, violência com relação a próprios assassinatos, né? Troca de tiro com polícias. Essas serão também cabalmente executadas à justiça, mas não apenas essas, aquelas também no alto escalão, aqueles chamados crimes do colarinho branco, de políticos corruptos que se aproveitam até mesmo de uma situação de calamidade, de uma situação de pandemia, para usar de palanque político, para usar
de oportunidade para roubar mais uma vez os cofres públicos. Deus está vendo. Seus planos ardilosos eles podem estar fazendo nas ocultas, achando que o plano é perfeito e ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Que possamos nos alegrar nesse Deus, que Ele é justo, Ele é fiel, Ele cumprirá a sua justiça. Prossigamos em fazer o bem, porque nosso Deus é fiel, Ele é justo. Vamos orar. Querido Deus, nós te bendizemos. Te bendizemos porque para onde nós iremos? A verdade é essa. Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Obrigado porque, por mais que a gente olhe as circunstâncias do mundo e a aparente prevalência, Deus, do mal, a aparente prevalência das atitudes ardilosas dos maus sobre os íntegros, o Senhor está no seu trono, o Senhor está vendo. E a justa retribuição será dada conforme a malignidade dos atos daqueles que os praticam. Como nós vemos aqui, as próprias armas que eles usam são as mesmas armas das quais eles serão afligidos e julgados pelo Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é justo. Obrigado porque, conforme a Tua promessa, conforme a confiança que nós temos na Tua palavra, nós podemos prosseguir em fazer o bem, Jesus. Confiando que Tu és fiel e confiando que o Senhor executa a justiça verdadeira, Deus. A justiça verdadeira. Não a justiça dos homens, mas a justiça divina. Obrigado porque nós podemos desde já nos alegrar em Ti, porque mesmo que nós estejamos ainda vendo a impunidade, nós podemos confiar que o Senhor é um Deus justo e que trará justiça. Ajuda-nos a prosseguir em fazer o bem. Ajuda-nos a não inflamar os nossos corações e nossas mentes com a indignação e com a revolta, Deus, da injustiça, mas que possamos sim nos alegrar no Senhor. Fica conosco, que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.